vou descobrir depois. Então vamos lá. Seja muito bem-vinda a esse programa Antifrágil. O nome desse programa é Antifrágil e daqui a pouquinho eu vou explicar por que ele se chama Antifrágil. E aqui nesse programa você vai descobrir como que você aprende a lidar com a dor, com a tristeza, com o luto, né? Com todos esses turbilhões de sentimentos que seguem um aborto espontâneo, né? Que você tem por causa desse aborto espontâneo. Meu nome é Caroline Silveira, eu também já passei por isso. E hoje o tema vai ser como superar o sofrimento da perda do seu filho, tá? Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, eu vou te mostrar como que você faz para superar isso. E aí, o que que acontece? O que que significa superar, né? Porque tem muita contradição entre a gente supera ou não supera, né? Um evento que aconteceu tão importante na vida de uma mãe e de um pai também, né? Quando você perde o seu filho, né? Quando você sofre de uma perda gestacional. Quando você passa por um aborto espontâneo. Então, o que que acontece? Você já deve ter ouvido falar uma frase que diz assim: a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então, o que que essa frase está dizendo? Quando você, né, se você, por exemplo, machuca, você vai sentir dor por aquilo ali, então um machucado na sua pele vai te causar dor, mas você não precisa sofrer. O que que é sofrer? É viver aquela dor como se ela fosse o maior a única coisa da sua vida, como se ela fosse maior do que tudo, né? E a gente, quando passa por uma perda gestacional, por um aborto espontâneo, é muito fácil disso acontecer e é compreensível também, porque a dor da perda gestacional, a dor de um aborto espontâneo, ela é gigante. Ela é enorme, é uma dor assim, insuportável, uma dor que você não consegue descrever, né? Porque dói a perda, dói todas as expectativas que você criou por conta, né, da sua gestação, aquele filho que você já ama, né, aquela vida que estava crescendo e gerando, né, gestando, né, sendo gestada dentro de você. Então é uma dor, é uma dor, é uma dor que quem nunca passou não consegue imaginar, né? É aquele tipo de dor quando alguém bate a perna ou alguma coisa, você consegue falar assim, eu imagino porque eu já passei algo parecido. Mas quando você já passou por uma perda gestacional, por um aborto, né? É uma dor que ninguém que não passou consegue imaginar. Não dá para comparar, né? Você vai comparar a dor de perder o seu filho com o quê? Né? Não tem nada o que se compare. Então, é muito mais esperado que venha uma carga de sofrimento muito grande por causa daquela perda, né? Porque veio o sofrimento pela expectativa que você criou, pela vontade que você tinha de amamentar o seu filho, pela vontade que você tinha de ver a sua barriga crescer, pela vontade que você tinha de parir, né? Ter o seu parto, talvez normal, talvez cesárea, de levar o seu filho para a escola, né? De brincar com ele, de cuidar, de dar banho, de trocar fralda e por aí vai. Então, todas essas expectativas que acontecem quando você está grávida, ela é frustrada, né? É uma expectativa que morre ali, que você não tem mais o que fazer, você não consegue reverter aquela situação, né? E mesmo se você tiver uma nova gestação, vai ser uma outra situação, não é mais o mesmo filho, né? Aquele filho, você perdeu de alguma forma a oportunidade de ter tudo aquilo que você gostaria de ter com aquele filho. Então é muito comum que se venha essa carga muito grande de sofrimento, né? Porque o que eu percebi depois da minha perda gestacional, né? Depois de quando eu tive sofri um aborto espontâneo, foi de que aquela perda, a perda da minha filha, né? Era uma menina, ela trouxe muitas outras perdas anteriores. É como se a gente vivesse um caos, né? Parece que fica tudo misturado. Então, eu tive descobri a perda da minha filha numa terça-feira. Na quarta-feira eu fiz o procedimento para o AMIU, né, para retirada ali do embrião. E no domingo eu ainda terminei um relacionamento. Na verdade, o meu parceiro terminou o relacionamento comigo. Então, eu
tinha a dor da perda da Liz, tinha a dor da perda, né, o sofrimento pelo término do relacionamento, tinha um monte de outras dores que veio vindo, né, de eu ser mãe, de não ser mãe, de como é que vai ser, de por que isso aconteceu, como é que eu vou fazer para dar conta disso. Então foi vindo muitas e muitas coisas, né? Então você vive ali num turbilhão de sentimentos, num caos mesmo. E é por isso que a gente às vezes fica muito perdida, né, em como sair dali. Porque você não está lidando com uma situação só, você está lidando com um monte de coisa que estava dentro de você e que de repente veio à tona por causa daquele acontecimento, né, que por si só já é doloroso e carrega ainda uma raiz muito mais profunda, né? Então daí vem o sofrimento, né? Não é só a dor, é também uma dor associada ao sofrimento. O sofrimento é essa dor prolongada, é essa dor que carrega mais um monte de coisa junto com ela, né? É uma dor que carrega outras situações. Então você sofre pela perda da filha, mas sofre também por outras coisas que aconteceram e que vêm à tona junto, tá joia? Então é isso que acaba acontecendo aí durante um processo de perda gestacional, aborto espontâneo, tá joia? Então, nesse contexto, o que significa superar, né? Por que a gente fala a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional? Por que existe esse conceito, né? O que acontece? Superar, né? Se você pesquisar aí no Google, superar vai vir como se tornar superior, ultrapassar, exceder. Então, quando você tem um nível de sofrimento, né? Vamos dizer que o sofrimento está aqui nesse nível altíssimo, né? Já está aqui. Quando você supera o sofrimento, quando você supera, inclusive a dor da perda, né? A dor do aborto, a dor dessa perda, seja lá com quantas semanas de gestação você tiver, você, quando a gente fala de superar, é você se tornar maior do que essa dor. Né? Não é que essa dor não vai mais existir. A dor existe, a dor acontece, a dor está ali, mas você se tornou maior do que essa dor. Então, não é a dor que limita você, que diz o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que você pode, o que você não pode fazer, ou como você age, ou como você reage. Não é a dor que faz isso. Porque você agora está acima da dor, entende? Então, quando a gente fala de superar, não é esquecer, fingir que nada aconteceu. Tem gente, né? Uma vez eu fui, uma pessoa foi tentar me consolar pela perda da Liz, ela falou, como é que ela falou? Tipo assim, é assim mesmo, segue em frente. Foi alguma coisa nesse sentido. E não é só seguir em frente, né? Não é só foi isso mesmo, segue em frente. Não é simplesmente seguir em frente, né? Porque a gente já foi transformado por aquele momento, né? Tanto o momento da gestação, que a gente como mãe sabe, né? O tanto que a gente é transformada na hora que você pega aquele exame, né? Você pega o seu beta-HCG, você abre, né? Tira ali aquela página lá de dentro do envelope e deu lá, né, um valor, o meu deu 3.125, parece, alguma coisa assim. Você olha aquele valor, você confere assim, não, mas é isso aqui mesmo, né? Eu fui conferir, eu falei, gente, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. E aí você descobre que você está grávida. E ali a sua vida já é transformada. Não tem mais como você seguir em frente como se aquilo não tivesse acontecido. Você já é transformada ali. Então, durante a gestação, muitas transformações vão acontecendo e na hora que você vai fazer o seu ultrassom ou de alguma forma você descobre que a gravidez não evoluiu, enfim, que teve aquela intercorrência, você também já é transformada ali, né? Aquela informação ela é impactante o suficiente para mudar o resto da sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Não tem como você voltar a ser antes, a ser como você era antes. Só que aí vem o conceito da superação, um outro conceito que eu quero trazer aqui para você, e é por isso que esse programa se chama Antifrágil, que é o conceito de você ir além daquilo ali para se tornar melhor do que aquilo ali.
Então, vou entrar dentro desse conceito para você entender o que eu estou te falando. Existe aquele conceito do frágil, né? O que é frágil? Por exemplo, eu estou com o meu copo aqui, esse copo é de vidro. Se eu apertar, fizer uma pressão aqui, pequena inclusive, eu vou conseguir quebrar esse vidro e essa água vai me espatifar. Meu copo espatifa aqui no chão e a água derrama toda. Então, eu falo que isso aqui é frágil, o vidro é frágil. Qualquer pressão que eu fizer aqui é o suficiente para quebrar. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, ela é capaz de quebrar um vidro, porque ele é frágil, porque ele é fraco, qualquer coisa ele quebra. E existe um outro conceito que aí é o que a gente entende que é o sendo oposto do frágil, que é o forte, resistente. E aí eu peguei aqui uma madeira para dar o exemplo do que é forte. Então a madeira, eu posso deixar ela cair, caiu, e a minha madeira está do mesmo jeito. Eu não poderia ter feito isso com o meu copo, né? A madeira está aqui, continua intacta, né? Eu posso tentar. É claro que, principalmente por ela ser uma madeira fina, eu conseguiria quebrar ela com muita, muita força, eu conseguiria quebrar. Mas ela não é frágil como o meu copo de vidro. Ela é resistente, ela é forte. E quanto maior for a madeira, mais forte ela é, mais resistente ela é. Então, por muito tempo, a gente considerou que o oposto de frágil é o forte, é o resistente, né? E quando você vai falar de sentimentos, muitas vezes você escuta falar da resiliência. O que significa ser resiliente? Ser resiliente é uma pessoa resiliente é uma pessoa que suporta a dor, tá? Então, um modelo de resiliência, né, de pessoas que são resilientes, são os lutadores, né? Por exemplo, eu gosto de assistir o UFC, não sei se você gosta, mas eu gosto de assistir o UFC. E quando você vai olhar aqueles caras ali, eles apanham, eles levam murro, eles levam cotovelada, joelhada, pesada, na cabeça, no braço, nas pernas. E eles apanham e continuam, e continuam ali, em pé, batendo também e tal. Então, isso é o conceito de ser forte, de ser resiliente. Eu apanho, mas eu tô aqui de pé, né? Então, isso daí é um exemplo de uma resiliência, né? Só que aí, um autor aí, que eu esqueci o nome dele agora, ele percebeu um conceito que vai superior àquilo ali, que é o conceito do antifrágil, tá? Que é o nome que a gente vai dar aqui para esse programa, que a gente deu para esse programa, porque o conceito dele é muito bonito e é muito superior a ser resiliente, a ser forte. O que significa ser antifrágil? Para te dar um exemplo de antifrágil, eu vou contar uma história que não tem a ver com perda gestacional nem com aborto espontâneo, mas que é muito exemplar, tá? Dá para entender muito bem o que é ser antifrágil a partir desse modelo. Conta aí a história que o Ayrton Senna, né? Todo mundo conhece o Ayrton Senna, nosso amadíssimo, né? Ainda hoje amado piloto de Fórmula 1. Contam que o Ayrton Senna, quando ele ainda corria no kart, né? Quando ele ainda era piloto de kart, ele fez uma competição que ele choveu e aí ele acabou perdendo porque ele não sabia correr na chuva, né? Porque quem corre, né, fala que correr na chuva é muito diferente de correr no asfalto seco, né? A gente que dirige já percebe essa diferença, né? Então, se você vai correr, se você vai dirigir, quando está chovendo, você tem que ter muito mais atenção, seu carro está muito mais vulnerável, você corre o risco de virar o carro muito mais fácil, né? A gente já percebe isso. Agora, imagina isso potencializado por uma velocidade de, sei lá, 300, 200 km por hora, não sei quanto que é de Fórmula 1, mas enfim, a 200 km por hora aí. Então, isso fica muito mais vulnerável, né? E o que que acontece? O Ayrton Senna fez uma corrida na chuva e perdeu essa corrida. E aí ele decidiu que toda vez que estivesse chovendo, ele iria correr, ele iria treinar na chuva. E então, quando começava a chover, ele estava nos treinos, começava a chover, todo mundo parava de treinar para esperar a chuva passar.
E ele fazia o contrário, ele entrava no carro e ia treinar. E ele treinou, até o ponto de quando ele já estava na Fórmula 1, ele era reconhecido como o melhor piloto quando estava chovendo. Então, o que aconteceu nesse caso? Quando se vem a chuva, para aquele conceito de Fórmula 1 é como se fosse o caos, né? É um sofrimento, pô, tá chovendo, tá me atrapalhando, tá diminuindo o meu desempenho, tá aumentando o risco de vida, tá aumentando a chance de eu bater. Então isso é o caos para aquela situação. Só que o Ayrton Senna, ele deu um passo além. Ele pegou aquele caos, ele pegou aquele problema e ele foi além do problema. Ele se tornou melhor por causa do problema. Então o problema que ele passou fez com que ele se tornasse superior, melhor, um melhor piloto. Ele se tornou muito melhor justamente por causa daquela chuva. E aí o autor, né, desse livro, ele fala que o antifrágil, ele ainda é melhor do que ser resiliente, porque é o seguinte, eu posso bater o tanto que eu quiser nessa madeira, eu vou bater, eu posso jogar ela no chão, eu posso meter ela na parede, ela vai continuar sendo exatamente igual. Ela vai ser a mesma madeira sem mudar nada. Só que isso é a força, isso é a resiliência. Você bateu e não mudou nada. O antifrágil é aquele que apanha, que leva apanha não no sentido figurado, né, mas no sentido metafórico. Ele pode levar uma porrada, vai vir um problema e ele não vai ficar igual, ele vai ficar melhor, ele vai ficar superior. Então, qual que é o objetivo meu com esse programa e que você pode levar para a sua vida depois dessa situação tão difícil, tão dolorosa, tão sofrida, que é o aborto espontâneo, que é a perda do seu filho, né? Que é você perder a sua gestação, que é você sentir a dor do seu filho indo embora. É você não ficar igual, não ficar parado ali no sofrimento, mas você se tornar superior àquilo ali, né? E é crescer a partir daquele problema. Aquele problema, aquela situação, essa dor, esse sofrimento vai fazer com que você cresça. Você usando a ferramenta certa, no tempo certo, com a acolhida certa, você indo além. Então você vai subir, você vai se tornar melhor por conta daquela situação. E a gente como mãe, eu acredito que seja isso que uma das poucas coisas que vai dar significado para a perda que a gente teve é a gente sair melhor daquilo, né? É uma das poucas coisas que é capaz de fazer com que a gente, não sei nem o termo, com que a gente supere realmente aquela dor. É a gente sair melhor e entender que tem alguma coisa além, né? Eu sofri a perda da Liz, e durante um mês, mais ou menos, eu fiquei sofrendo muito naquela dor, sem entender o que era e tal. E, enfim, depois eu conto um pouquinho mais do meu processo, como foi. Mas, com o tempo, eu percebi que eu podia sair melhor daquela dor. E hoje, o meu trabalho é ajudar as mulheres que passam pela mesma situação a ficarem melhor. Então, eu dei um sentido maior para aquele sofrimento. Eu dei um sentido maior para aquele acontecimento tão doloroso da minha vida. Que é eu mesma superar e eu ajudar outras pessoas, outras mulheres que passam pela mesma situação a superar também. Isso nunca vai apagar a memória da Liz na minha vida. Isso nunca vai apagar, talvez, as vezes que eu ainda vá chorar por causa dela, porque eu ainda choro às vezes de falar, nossa, minha filha, né? De ficar com saudade de colocar a mão na minha barriga e saber que ela estava ali. Mas dá um sentido. Eu vou além. Parece que modifica não só para o pior, né? Se eu ficar parada na dor, a vida da Liz vai ter me modificado só para pior, só para ser uma mulher triste, chorando, que não dá conta de fazer mais nada.
Só que a Liz, como sendo o anjo que ela é, com certeza ela não gostaria disso na minha vida, né? Não foi para isso que a Liz veio. A Liz veio para trazer vida, para trazer alegria, para trazer um renascimento meu também, né? A gente fala que quando a gente vira mãe é uma outra pessoa, parece, né? É um outro potencial que você tinha guardado que você não sabia. Então a Liz veio para trazer isso para mim. E o seu filho, a sua filha, veio para trazer isso para você, para trazer essa alegria, para trazer a força, para trazer o brilho, e não para te trazer tristeza. Talvez nesse momento você está passando por essa tristeza, você está passando por esse problema, só que ele não pode ser o fim, ele não pode ser a única coisa. A gente vai ir além, a gente vai superar e vai sair muito melhor depois. Não é nunca que a gente vai falar, ai, como eu gostaria que isso tivesse acontecido para eu ficar melhor depois. Não é isso. Né? A perda de um filho não é um término de um relacionamento que você fala, nossa, ainda bem que eu terminei, que eu aprendi e agora eu tô muito melhor. Não é isso nunca. A gente nunca vai ter desejado passar por aquilo. Só que, já que aconteceu, eu posso sair melhor dessa situação. Eu estou participando de um desafio aí, e o cara lá, ele fala muito isso, né? Ele fala assim, a vida é injusta. A vida não é justa. Tem gente pobre, tem gente muito rico, tem gente... porque é financeiro, né? Então, por isso que ele utiliza muito a questão do dinheiro, né? Tem gente que tem que pegar... Ele dá o exemplo de... Não sei se você já ouviu falar do Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro, um cara assim, fantástico, né? Se você for acompanhar ele, é muito bacana. E o Flávio Augusto morava em São Paulo. E ele trabalhava num lugar, para chegar nesse lugar, ele demorava 3 horas de ônibus, né? Da casa dele até esse lugar. E tinha um colega de trabalho que fazia exatamente a mesma coisa, ganhava exatamente a mesma coisa, só que morava a meia hora de distância do Flávio Augusto. E ele fala: isso não é justo. Não é justo. O mundo não é justo. Ele gastava 6 horas para ir e voltar para o trabalho, enquanto o colega dele gastava 1 hora. E ganhava a mesma coisa e fazia o mesmo trabalho. Só que não é justo. E não é justo e nunca vai ser. Não é justo a gente perder o filho. Não é justo a gente passar por um aborto. Não é justo. Mas o Flávio Augusto se tornou bilionário, com B, né? Bilionário. É um cara fantástico. Ele pegou aquela dificuldade que ele teve e superou aquilo de tal forma que hoje ele não gasta 3 horas dentro de um ônibus. Hoje ele tem o jatinho dele, ele tem o avião dele, ele vai para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, entende? Ele superou aquilo ali. E pra gente nunca vai ser justo o que aconteceu, nunca vai ser. Só que a vida também não é justa. E cabe a gente ir lá e subir. A gente vai subir de degrau. Talvez a vida não seja justa para a gente subir de degrau, porque se fosse tudo igual, tudo justo para todo mundo, talvez a gente ficasse ali, né, no marasmo, sem crescer. Mas aí a gente vai e supera, a gente vai e vence aquilo ali, a gente vai e ultrapassa, excede aquele problema e se torna muito melhor. Então, esse é o conceito do antifrágil. E como é que eu descobri isso na minha vida? Né? O antifrágil, eu virei antifrágil sem saber que eu estava virando antifrágil. Eu só conheci esse conceito ano passado. E como que eu percebi isso agora, né, com a questão da perda da minha filha? Eu só perdi 2 pessoas próximas que eu amava a minha vida inteira. Eu tenho 35 anos e até hoje eu só tive 2 perdas impactantes para mim, né? As outras foram assim, pai da amiga, avô do amigo, então nada que me impactasse, aquela morte realmente me impactasse. A primeira delas vai fazer 11 anos, agora em fevereiro faz 11 anos que eu perdi o meu ex-namorado. Então ele era uma pessoa assim maravilhosa, maravilhosa. Ele já tinha passado por uma história de câncer, ele tinha tido leucemia, ficou 2 anos fazendo tratamento. Ele tinha uma história linda, ele era atleta, voltou a competir, né? Depois que ele
saiu do tratamento, ele voltou a competir fazendo quimioterapia ainda, então ele tinha uma história maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E um belo dia, ele sofreu um afogamento e morreu com 25 anos de idade. E eu levei muito tempo para superar a dor da perda dele, o sofrimento pela morte dele. Eu chorava todos os dias durante muito tempo, de não conseguir levantar da cama, de não entender, de brigar com Deus. Eu fiquei com muita raiva de Deus, porque todo mundo falava, ele é um anjo, voltou para o céu. Então não me conformava dele ter morrido, não me conformava de... Eu falava com Deus assim, né? Falava assim, você já tem tanto anjo aí, por que levou o meu? E foi assim, mais de anos sofrendo mesmo, assim, pela perda dele. Ele não entendia e tinha raiva de Deus e não queria falar com Deus porque como é que ele tinha levado o meu amor, né? Meu amor, meu amigo, meu parceiro, meu tudo ali, né, naquele momento. E eu fui remoendo aquilo muito tempo, até que uma hora eu consegui parar de chorar e enfim, depois eu tive uma situação de ansiedade, depressão. E depois que eu tive o processo de depressão, eu comecei a lidar com as minhas emoções. Eu falei, bom, vou ter que fazer alguma coisa. Pode abrir. Minha sobrinha vai vir me dar tchau. Peraí. Você vai vir me dar tchau, meu amor? Vem cá. Não deixa. O que foi na sandalinha? Vem cá. Quer que eu te ajude? Dá um beijinho. Dá um beijinho, amor. Olha lá, a gente tá aparecendo ali. Você tá aparecendo no trabalho da dica. Tá machucando? Papai vai arrumar pra você, tá bom? Filho. Vai com Deus, meu amor. Tchau. O Simba vai ficar aqui comigo, tá bom? Tchau. Interrupção boa, né? Essa de carinho. Então vamos lá. Eu passei muito tempo assim, sofrendo, né? Indignada e triste, e aquilo ali nunca se resolvia dentro de mim, né? Por causa da perda do Rafael. E aí eu tive depressão, comecei a cuidar das minhas emoções ali, por conta da depressão, e fui curando. Fiz tratamento com psicólogo durante 2 anos, depois saí, continuei o meu processo de autoconhecimento, de cura. Foi nesse processo que eu me tornei coach, que me tornei Theta Healer, que é uma terapia que a gente modifica as nossas crenças, esses programas que às vezes dizem que a gente não consegue, que aquele problema é maior que a gente, que eu nunca vou dar conta, que é sofrido, que tem que ser dolorido e tal. Então fui trabalhando tudo isso dentro de mim. Quando aconteceu essa perda da Liz, eu passei novamente, eu me deparei de novo com a morte, né? Foi a segunda vez que eu me deparei frente a frente com a morte. E como eu já tinha ressignificado tantos sentimentos, tantas emoções, tantas feridas, a morte da Liz, para mim, é um evento muito pior do que a morte do Rafael. Porque o Rafael era meu namorado, mas não era meu filho. Ele não estava gestando dentro de mim. Ele é um amor diferente, né? O amor de mãe é um amor diferente de qualquer outro amor. Só que, por mais que a dor da perda da Alice tenha sido muito pior do que a dor da perda do Rafael, o meu sofrimento pela Alice foi muito menor. Por quê? Porque eu já tinha organizado tudo, eu já sabia lidar com as minhas emoções, eu já fui entendendo o que estava acontecendo. E hoje tem 1 mês e 20 dias que aconteceu a perda da Liz. E eu consigo estar bem de verdade, eu consigo trabalhar, eu consigo ter planos de vida, eu consigo ter metas, eu consigo ter objetivos, eu consigo ajudar outras pessoas, ainda que às vezes eu chore a falta da Liz, porque a dor
é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Então, às vezes eu paro, choro, agradeço pela minha filha, pela vida dela e depois eu continuo seguindo. Eu me tornei antifrágil. Então, não só pelo processo que eu passei com o Rafael, mas porque esse tempo que eu perdi ali, que eu estava ali sofrendo muito, eu fui buscando o que estava causando sofrimento. Eu fui buscando aonde iria além, o que eu iria atingir além daquela situação. E então teve essa diferença. Eu não vou gastar um ano chorando, 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 sem conseguir fazer nada pela perda da minha filha. Eu vou ressignificar isso. E vou levar o nome dela para outras pessoas que passam pela mesma situação e que querem modificar também, e que querem se tornar melhor. Então, a própria perda da Liz, então, em primeiro lugar, a perda do Rafael me tornou melhor e gastou muitos anos para a perda do Rafael me tornar melhor. E a perda da Liz me tornou muito, muito, muito melhor. E está me tornando, com certeza ainda vai me tornar muito melhor, porque ainda tem muito mais coisa para fazer, para crescer, para administrar por conta dessa perda. Só que ela não precisou de tanto tempo, não precisou de tantas lágrimas, não precisou de tanto desespero. Foi mais leve, foi mais suave, né? E é isso que eu quero te ajudar a fazer. É isso que eu tô aqui para te ajudar a fazer, que você passe por esse processo de uma forma mais leve, uma forma o mais suave que der para ser. Fácil, fácil, fácil? Não sei se vai ser, mas mais leve pode ser, tá joia? Então, quando você se torna antifrágil, você aprende a crescer com o caos. Então, teve esse problema, que é um problema gigante, que é uma dor gigante, que é um sofrimento, muitas vezes muito grande, só que você cresce com isso e você supera isso e você se torna maior do que isso. Outra coisa, quando você se torna antifrágil, né, que é um benefício muito grande de você se tornar antifrágil, é que você se prepara melhor para os próximos acontecimentos. Então, olha só, eu sofri, né, o pão que o diabo amassou com a morte do Rafael, mas isso de alguma forma me preparou para a perda da minha filha, ainda que eu não soubesse que isso um dia iria acontecer comigo. Isso me preparou para os meus trabalhos, isso me preparou para hoje eu conseguir estar onde eu estou, ter alcançado os resultados que eu alcancei. Então, isso me preparou para ser uma pessoa melhor e lidar melhor com os próximos acontecimentos injustos, que muitos são injustos, que aconteceram na minha vida. Eu consegui ressignificar a minha história. Então, ser antifrágil faz com que você ressignifique a sua história, ressignifique o seu relacionamento, talvez com a sua mãe, o relacionamento com o seu pai, né? Quando eu me tornei mãe, e mesmo com a perda da Liz, eu ressignifiquei a forma como eu olho para minha mãe. Porque eu comecei a entender várias coisas que a minha mãe já passou, que eu nunca seria capaz, e que pelo fato de eu ter passado, eu entendo melhor ela agora. Então, meu relacionamento com ela melhorou demais a partir disso. Quando você ressignifica, quando você se torna antifrágil, quando você se torna melhor, você pode se preparar melhor para a próxima gestação, se você decidir ter outra gestação, e você pode viver mais essa outra gestação. Eu tenho acompanhado alguns grupos de Facebook, WhatsApp, de mães que perderam seus filhos, né? E a ansiedade de uma mulher que perdeu o filho para a próxima gestação, durante a próxima gestação, é muito grande se ela não tiver lidado com tudo aquilo. Então, ela está o tempo inteiro com medo de perder. Qualquer coisa que aconteça com ela, ela está num grau de desespero muito grande. Então, quando você se torna antifrágil, tudo aquilo que você já superou te prepara melhor para essa próxima gestação, para você viver essa próxima gestação curtindo, aproveitando, sem ficar se preocupando o tempo inteiro. E muitas vezes, né, você se tornar antifrágil, você se tornar superior àquilo, vai fazer com que você ajude outras mulheres, né? Então, mulheres que perderam seus filhos fazem grupos de apoio para ajudar outras mulheres que perderam seus filhos. Eu perdi a minha filha, eu estou fazendo esse trabalho para ajudar outras mulheres que perderam seus filhos. Então, a gente
expande a nossa vida para ir além daquilo ali, entende? E se o contrário, né, se você não se tornar antifrágil, se você simplesmente viver o luto, viver o luto não, você ficar menor do que o problema, você ser frágil, você se quebrar diante do problema, o que vai acontecer é o que aconteceu comigo quando eu perdi o Rafael. Né? Você vai ter um luto que se estende por anos e anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? O luto, a perda, a tristeza, o lamento, o pesar, o choro por anos e anos e anos e anos, né? A vida pesada, a vida carregada, a vida sem sentido, a vida sem sorriso. E mais uma vez eu volto a falar, não foi para isso que os nossos filhos vieram. Não foi para que a gente se tornasse uma pessoa sofrida depois da vinda dele. Os nossos filhos vieram para tornar a gente melhor, para tornar a gente feliz, para tornar a gente melhor, né? Então, se esse luto vai se estendendo, uma coisa que me ajudou na época do Rafael é que o Rafael superou, né, esse caso da leucemia, como eu contei antes, né, toda a história dele. O Rafael superou a leucemia, ele era um cara super sorridente. E eu o conheci logo após a alta dele do hospital. Então, ele ficou 8 meses, mais ou menos, internado no hospital, sem poder sair, nem nada, fazendo tratamento, fazendo quimioterapia bem forte. Então, quando ele saiu, logo em seguida a gente se conheceu e a gente começou a namorar. E todo mundo que conheceu ele antes e acompanhou o tratamento dele falava que ele sempre sorria. Ele estava internado, ele estava sempre feliz. E quando a gente começou a namorar, ele fazia quimioterapia ainda, ele passou 2 anos fazendo quimioterapia semanalmente. E ele nunca reclamava de ter que ir para quimioterapia, ele sempre ia sorrindo, às vezes eu ia com ele ia feliz, ele estava grato. Não é que ele queria ter escolhido essa situação, mas já que aconteceu, ele sabia lidar com aquilo de uma forma mais leve. E depois de muito tempo foi que eu percebi que o Rafael ele não gostaria que eu fosse triste, como eu estava sendo ainda pela perda dele. Então eu não estava honrando a vida do Rafael quando eu chorava desesperadamente e não reagia por causa da perda dele. Era uma afronta, talvez, aquilo para o Rafael. Inclusive porque ele também perdeu muitos amigos, muitos colegas. Ele é um cara muito de fazer amizade fácil, né? Então, ele ficou 8 meses internado dentro do hospital. Ele conheceu muita gente teve alta, teve muita gente que morreu. E ele lidava com aquilo de uma forma mais leve. E teve um dia que, de alguma forma, eu senti isso dentro de mim, que ficar triste não honrava o Rafael. Então, foi uma das coisas que me ajudou a perceber. Eu preciso ficar bem pelo Rafael, para honrar tudo aquilo que eu aprendi com o Rafael, para honrar toda a alegria que eu vivi com ele, para de alguma forma manter ele vivo dentro de mim e com as pessoas que me conhecem, né? Então, se você não faz esse sobrepor, né? Se você não faz esse caminho, você vai viver esse luto que não termina nunca. Você vai jogar um peso emocional muito grande em cima do seu próximo filho, ou do filho, né? Se você já tiver um filho anterior a essa perda gestacional, talvez de cobrança, de medo, ou de uma superproteção. Então, você pode sobrecarregar o seu próximo filho, o seu filho mais velho, com esse luto, com essa perda. Você pode ficar com muito medo da gestação seguinte, e isso pode tanto atrapalhar o seu processo gestacional, quanto atrapalhar o fato de você engravidar. A ansiedade atrapalha muito as mulheres a engravidarem, né? Esse estresse, essa ansiedade, essa preocupação excessiva, atrapalha muito as mulheres a engravidarem. Você pode ter dificuldade para retornar ao trabalho por causa do lamento, de redução de desempenho, aumenta o risco de você ser mandado embora depois de um tempo, porque se você não estiver desempenhando bem para uma empresa e precisar demitir a empresa, vai demitir quem não está fazendo seu papel como deveria fazer. Gera um isolamento social, né? O luto gera um isolamento muito grande, porque você não quer ver ninguém, falar com ninguém, saber de ninguém, saber de nada. Então, isso gera um isolamento social muito grande. Pode gerar também depressão, pode gerar ansiedade. Então, isso daí é o que acontece se você
não utilizar esse conceito do antifrágil, de se tornar melhor. Se você não se torna melhor, você está pior, você está abaixo. E tudo isso pode acontecer, principalmente, especialmente ansiedade, depressão, e essa sobrecarga em cima de próximos filhos ou de uma próxima gestação, tá? Esses daí são os piores e os mais prováveis de acontecer, caso a gente não consiga superar esse luto, né? Caso a gente não consiga. E superar mais uma vez não é fingir que nada aconteceu e nem é tampar o sol com a peneira. Quando você finge que nada está acontecendo e volta a trabalhar, né? Eu perdi o filho um dia, eu voltei a trabalhar no outro dia, como se nada estivesse acontecendo, isso é uma fuga, né? Às vezes vou para balada, né? Tô sentindo dor, vou pro churrasco, vou beber todas. Isso é tampar o sol com a peneira. Vou usar drogas, isso é tampar o sol com a peneira. Vou fumar uma maconha, é tampar o sol com a peneira. Então a gente precisa encarar e olhar, e ao longo dos episódios eu vou mostrando como que você faz isso, tá? E você ter essa percepção que o melhor momento para você se tornar melhor é nesse momento do caos mesmo, é no momento em que dói, é no momento que você já foi tirada da sua zona de conforto, é no momento que você está sofrendo a pior dor da sua vida, é no momento que você está acabada, que você chegou no fundo do poço, é a hora que, se você já chegou no fundo do poço, você não tem mais para onde ir. E aí você pode escolher entre continuar no fundo do poço ou subir aquele poço para você sair dele. Então, esse é o momento de se tornar antifrágil, né? E é esse momento em que uma injustiça aconteceu, de que algo que nunca na vida deveria ter acontecido, aconteceu. Em um momento em que faltam palavras, é a hora que a gente vai subir, é a hora que a gente vai superar, entende? Então, por onde você começa a se tornar antifrágil? Qual o primeiro passo para você se tornar antifrágil? É a hora que você, primeiro você entende o conceito, você sabe que existe uma nova possibilidade, porque talvez antes você só tivesse entre sofrer muito, ficar desesperada, chorar, fingir que nada aconteceu, ficar remoendo aquela indignação, aquela dor, aquele, aquele sofrimento mesmo, né? É um sofrimento que a gente às vezes falta as palavras para dizer as coisas. E então você perceber que existe uma nova saída e essa saída é o antifrágil. É esse conceito, é essa situação de que, ok, aconteceu, eu tô mal pra caramba, eu tô no fundo do poço, eu tô uma merda, eu tô um cocô, desculpa os termos, mas é assim que a gente se sente, é assim mesmo, e eu quero sair daqui. Eu cheguei no fundo do poço, mas agora eu vou pra cima. Eu me recuso a continuar aqui no fundo do poço, eu vou subir. E a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento, né, que eu decidi que então eu vou sair do fundo do poço, é acolher a minha dor, né? Algumas vezes, agora durante a perda da Alice, eu começava a chorar e eu não queria chorar, principalmente se tivesse alguém junto. Eu começava a chorar e eu ficava assim, né? Tipo, não posso, não posso, não posso. E até que eu entendi que não, que eu posso chorar. E que eu devo chorar, e que chorar me cura. Aquela dor, ela é real, ela é verdadeira. Aquela tristeza, ela é profunda. Então eu posso chorar, 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 o tanto que for preciso. Olhar para o que eu estou sentindo sem fugir daquilo. Se é vontade de chorar, chora. Se é vontade de bater porque você está com raiva, pega um travesseiro e vai bater no travesseiro. Se é vontade de ficar quietinho, fica o tempo que você precisa ficar. Se é vontade de escrever, escreva. Se é vontade de ter falado alguma coisa para sua filha, para seu filho, escreva. Ou então fala em voz alta. Imagina que seu filho está ali e fala tudo que você tem para falar. Faz aquilo. E aí você vai falar, o que está doendo? O que está doendo? Porque quando começa a sofrer muito, não é só aquela dor, tem mais alguma coisa. Então, quando eu
tava os piores sofrimentos que eu tive pela perda da Liz foi na segunda semana. Eu perdi a Liz na terça, quarta eu fiz a Miu, domingo o meu parceiro terminou comigo de uma maneira que não foi legal, não foi justa, de novo, a vida sendo injusta. Então essa semana seguinte foi a pior semana de todas. E era muito longo porque eu ficava chorando e muitas vezes eu percebia que eu estava chorando por causa da dor do término do meu parceiro. E aí eu falava, cara, eu tô chorando, eu perdi minha filha, eu tô chorando porque o fulano terminou comigo, não é possível um trem desse. E aí eu comecei a me indagar, por que que tá tão dolorido esse término? Aí eu percebi que naquele caso, como ele era o pai da minha filha, ele representava a minha filha para mim. Então não ter ele era uma nova forma de não ter a minha filha. Então eu sofria por causa do término, mas a minha dor era que ele representava também a minha filha. É como se eu pudesse estar próxima dela, estando próxima dele. E quando eu entendi isso, eu fui conversando comigo mesma. E aí caiu a ficha de não, ele é o pai, sim, da minha filha, só que ele não tem como trazer a Liz de volta. Né? Mesmo que nós dois tivéssemos outros filhos, não seria a Liz de volta. E de alguma forma as coisas começaram a se encaixar. Então você pode começar a se perguntar o que está doendo de verdade. E quando você descobrir o que estava doendo de verdade para mim, primeiro parecia que era o término do meu relacionamento. Mas o que está doendo de verdade nesse sofrimento pelo término? É a proximidade que ele me dava da minha filha, que agora eu não tenho mais. Aí as coisas foram se ressignificando, entende? Então, você já sentiu isso antes? Você sentiu alguma coisa parecida? O que que vem no choro, né? O choro é de quê exatamente? O choro é porque não vou levar minha filha para a escola? O choro é porque eu sou incapaz de ser mãe? O choro é porque eu sou, sei lá, isso não aconteceu comigo, mas algumas mulheres passam por isso de, eu pensei em abortar, decidi continuar minha gestação e agora perdi minha filha. Será que eu estou sendo castigada? Será que eu estou sendo punida pelo que eu pensei? Será que eu estou sendo castigada por alguma outra coisa que eu fiz? Porque a gente precisa entender de onde vem aquele luto, de onde vem aquela dor mais profunda. E depois que você se questionar, se perguntar, e você fala assim, cara, entendi, pelo menos tem um norte, mesmo que não seja a última dor, mas tem um norte, como é que eu posso tentar resolver? Como é que eu posso tentar? Não, como é que eu posso resolver isso agora? O que que eu posso fazer nesse momento que vai me ajudar a resolver um pouco isso? Então, por exemplo, quando eu percebi que eu estava com essa dor, né, pelo fim do relacionamento, que na verdade era uma dor de não ter o pai da minha filha, que representava a minha filha próxima, eu fiz uma carta para ele falando tudo que eu estava sentindo. Para mim foi o que mais fez sentido naquele momento. Fazer uma carta falando tudo que eu sentia, esculachei com ele na carta, briguei, falei que eu queria ter ele perto de mim, que ele tinha sido injusto. Eu nunca mandei essa carta e o intuito não era mandar a carta. O intuito era realmente eu desabafar. Não era para que ele soubesse, era para que eu desabafasse. E isso me ajudou naquele momento. Vieram outras dores, outros sofrimentos, e eu fui lidando com aquilo. Até que hoje, às vezes eu choro, mas não é mais aquele choro desesperado de a vida ter sofrido, não sei o que eu vou fazer. Às vezes é um choro de saudade. Tá tudo bem chorar de saudade, né? E isso daí vai te ajudar a sair dessa situação. Tá joia? Então esse foi o episódio de hoje, como superar o sofrimento pela perda do seu filho. Próxima terça-feira, deixa eu lembrar aqui qual que é o episódio da próxima terça-feira, deixa eu ver aqui. Tudo que você vai viver após a perda gestacional, tudo que você vai viver após o seu aborto espontâneo, né? Nisso a gente vai falar sobre as 5 fases que decorrem o aborto espontâneo, né? Que decorrem do luto. Então, primeiro vem a raiva, ou vem a negação, vão passando etapas até que você chegue no processo de aceitação, que é você superar, né? Que é você estar em outro patamar, digamos assim, depois daquilo que aconteceu, né?
Então, terça-feira eu vou falar sobre isso e a gente entra em mais detalhes sobre essas questões emocionais. Tá, joia? Então é isso. Se você gostou, se fez sentido para você, pode compartilhar com outras mulheres que você sabe que passam pela mesma situação. Manda, né, para elas, compartilha. A gente precisa realmente fazer uma corrente do bem, né? E aí você também pode curtir, deixar o seu likezinho aqui no YouTube, no Facebook, se inscrever no canal para você ter muito mais notícias e conteúdos e consolos e aperto de mão virtual e, enfim, incentivo para você poder se tornar melhor e dar sentido à vida da sua filha ou do seu filho, tá bom? Um beijo, a gente se encontra então na próxima terça-feira. Tchau, tchau!